O quarto e último princípio estratégico enunciado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, é que o todo é superior à parte. O que quer dizer isso, gente? Pelo amor de Deus, o todo é superior à parte. É muito simples. Nós vivemos como indivíduos dentro de uma unidade que é feita pela união de vários indivíduos, que é a família. Essa família vive dentro de uma sociedade. O bairro, por exemplo. Essa sociedade vive dentro de uma sociedade maior. O município, a região. E por aí vai. Cada nível desses que a gente sobe, cada instância dessas que a gente sobe, vai atingir mais coisas, mais pessoas. Enquanto eu estou sozinho aqui nesse escritório, falando, eu não estou chateando ninguém. Só estou chateando quem estiver fazendo o curso ou quem estiver assistindo a aula gravada sem fazer o curso, tadinho, não sabe o que está perdendo. O que vai acontecer? Eu não vou muito longe. Agora, se o meu filho entra aqui e me ajuda, eu e o meu filho já fazemos uma coisa que é maior do que eu e que é maior do que o meu filho. Esse é o grande barato. Se junta um homem e uma mulher, o que se tem é muito maior do que duas pessoas. É uma família. Uma família é muito maior do que dois indivíduos. Poxa, e dessa união do homem e da mulher vai ter ainda filhos, que por sua vez vão se unir com outros. Isso vai gerar toda a sociedade humana. Toda ela vem dessa união, primeira, do homem e uma mulher. Quando a gente tem um indivíduo do sexo masculino, um indivíduo do sexo feminino, solteiros, descompromissados, livres, férteis, se juntam, a gente tem uma coisa muito maior do que as meras partes. A família é muito maior do que um par de indivíduos. Eu no trabalho, eu no carro com outro cara que trabalha comigo sentado do lado, indo lá fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa ali. Nós somos dois indivíduos. Nós já somos um pouquinho mais do que dois indivíduos separados, porque nós somos uma equipe. Uma família, então, é muito mais do que uma equipe. E um casal constituindo família é muito mais do que uma equipe. Vocês reparem como é que o todo pode, muitas vezes, ser superior à parte. E realmente é. Agora, se a gente pega e sobe lá para a última instância, lá para o todo geral, toda a criação, ou toda a humanidade, para a gente ficar só na parte da doutrina social da igreja, vamos deixar os ETs de fora, né? A gente tem duas maneiras erradas de lidar com a questão do todo e da parte. Quais são elas? A primeira é o que o Santo Padre chama de um universalismo abstrato, sem participação real. É o cara que assiste as coisas. É o que a gente tem hoje em dia, é muito comum isso, principalmente no dito primeiro mundo, né, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, né, galera com grana, que eles chamam de multiculturalismo. O sujeito pega e vê, diz, olha só que lindo, essa cultura, eles cortam fora um pedaço da genitália das mulheres para eles não sentirem prazer, é uma coisa maravilhosa essa cultura, como é lindo que eles fazem ali, mas vejam que bela música eles tocam. O sujeito vai passando ali sem se condoer com isso, sem ter misericórdia da mulher que é vítima da selvageria daquela cultura em que ela está inserida, tadinha. Ele não percebe. Ele passa como um turista por todas as coisas, todas as instâncias menores. Ele não percebe a beleza da família, ele não percebe o que é de bom e o que é de ruim em cada coisa. Aqui no Brasil isso é muito comum acontecer na forma do bacana burguês que acha que os pobres são todos o bom selvagem. É muito comum o sujeito, eles são simples e humildes. A minha empregada, a dona fulaninha, era simples e humilde. Ela é uma pessoa única, ela é uma pessoa sábia. E o sujeito não faz a menor ideia do que ela faz da vida. Ele nem sabe que ela acredita em Deus de verdade. Se soubesse, ele acha tão pitoresco, tão bonitinho. É por aí. Esse é um erro. É o sujeito que se coloca nesse nível altíssimo de abstração e não toca a realidade.
O outro oposto é o que o Santo Padre chama de um folclorismo eremítico, né? Como um eremita que fica fechado ali e não quer saber o que tem do lado de fora. Eu não falo com ninguém que não seja da minha aldeia, da minha cultura, do meu gênero. Isso é uma coisa que hoje em dia acontece muito, curiosamente, nas megalópolis, nas cidades grandes, em que é possível, pela primeira vez na história da humanidade, é possível a gente passar a vida inteira sem nunca dar mais do que bom dia para alguém que pense diferentemente de nós. Né? A gente tem muita gente que consegue, sei lá, um cara que é roqueiro em São Paulo, ele vai trabalhar na galeria do rock, ele vai morar num edifício que ele nunca tem que dizer bom dia para ninguém. Então, as únicas pessoas com quem ele vai lidar como outros seres humanos usam camisetas de bandas de rock, por exemplo. Isso é uma coisa que nunca foi possível na história da humanidade, né? Ser eremita no meio de uma multidão. Mas é uma coisa que acontece, que é possível fazer hoje em dia. E acontece também em meios católicos. O sujeito vive no grupo jovem, todos os amigos dele são carismáticos de gritar aleluia quando vê uma barata na comida. Então o cara vive ali naquela realidadezinha, ele não vê nada do lado de fora. Ele vive a parte, ele não vive o todo. Ele não vive a sociedade. Ele nunca nem disse bom dia para a prostituta que faz ponto na rua dele. Não, falta de misericórdia. Então a gente deve evitar esses erros, né, de se colocar ou lá em cima, vendo-se como uma coisa sumamente global, ou se colocar naquela unidadezinha fechada, se aquele eremita folclórico. A comunidade local existe e faz parte de um maior, como a família faz parte dela, como a pessoa faz parte da família. Então, a gente deve levar tudo isso em consideração. Né? A gente deve, assim, pensar globalmente e agir localmente. Nem só pensar localmente, nem só agir globalmente. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive, porque muitos anos atrás, quando eu era seminarista, né, 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, sei lá, faz tempo, eu arrumei um adesivo, que eu sei lá de onde é que veio, naqueles tempos pré-internet, né? A gente conseguia umas coisas, a gente não sabia de onde é que vinha, a gente curtia muito. Eu consegui um adesivozinho que dizia: pense globalmente, haja localmente. Eu achei aquilo um barato. Aí eu colei aquilo na minha maleta que eu levava, minhas coisas para as aulas e tudo. Aí o meu superior, o Padre Bruno, que Deus o tenha em sua santa glória, ele olhou aquilo e disse: o que é isso? Pense globalmente, haja localmente. Disse: olha, eu não faço a menor ideia de onde é que veio esse slogan, mas eu achei uma ideia muito inteligente, muito interessante, porque realmente a gente só consegue agir localmente, a gente vai agir na nossa realidade, onde a gente está. Eu aqui da minha casa não tenho como interferir no Japão, pelo menos não diretamente. Então eu vou tentar interferir na realidade da minha casa. Agora, o cara que está no Japão, ele vai tentar interferir na realidade dele lá. Mas eu, aqui na minha casa, vou levar em consideração a situação lá do Japão. Eu vou levar em consideração uma situação que vai muito além daquilo que eu tenho aqui. Eu vou pensar globalmente, porque o todo é superior à parte, e vou agir localmente. Na minha relação de casal, a família é superior a mim. Poxa, eu estou triste porque minha esposa fez tal coisa que eu preferia que ela tivesse feito de outra maneira. Olha, a minha família é muito mais importante do que o meu beicinho, porque ela não fez do jeito que eu queria. Eu ficava, não vai adiantar nada. Eu vou conversar, eu vou chegar a um acordo, vou tentar arrumar uma maneira de consertar, de chegar ao jeito. Inclusive foi o que a gente viu, né, numa outra aula anterior, a resolução de conflitos, né, como que a unidade é maior do que o conflito, a unidade é maior do que o conflito, do mesmo modo como o todo superior à parte. Que todo esse. A gente pode pegar e voltar até na teologia e tratar da encarnação do verbo, da união hipostática. Né? Aí a gente vai começar a entender mais como que tudo isso sempre volta, toda a doutrina social da igreja sempre volta ao fato histórico e teológico da encarnação do verbo, que é uma união.
E assim, finalmente, a gente deve, para que esse todo seja superior à parte, a gente deve acolher e dar o melhor de cada um de nós, para que esse todo floresça mais do que o que seria uma mera união de vários indivíduos. Louvado seja nosso Senhor Jesus.